Um bom dia mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube Alberto Vieira Lima. Nós temos também participação no outro canal, Facebook Alberto Lima. Temos aí algumas séries já gravadas. Encerramos agora Não a Vinda do Consolador. É uma outra série que estávamos fazendo aí. A vinda do Consolador, nossa maior e mais urgente necessidade. Estamos fazendo também como entender a Bíblia Sagrada. E aqui no YouTube nós estamos fazendo a série Precisa-se Intercessores. Na realidade nós estamos fazendo um estudo metódico aqui da Bíblia, seguindo de Gênesis até Apocalipse, e vendo a importância de pessoas que foram usadas por Deus ao longo da história como intercessores. Chegamos em Noé. Estamos vendo Noé trabalhando como intercessor para ver se consegue levar a sua geração para perto de Deus, para que um dilúvio universal não venha a acontecer. Não venha a acontecer. Estamos já há alguns dias estudando a causa, a razão, o motivo daquele dilúvio acontecer. Vimos que o planeta se tornou violento, o planeta tornou-se amante de si mesmo, e o planeta se tornou imoral também. E quando eu estudo as calamidades que envolveram o planeta Terra em vários momentos, esse foi um fator decisivo em todos eles. Quando os limites morais perdem totalmente os seus limites, as suas barreiras são quebradas. Quando eu li Levítico 18 e 19, eu vi ali duas listas. Uma lista de relações ilícitas. E Deus diz o seguinte: eu estou tirando vocês do Egito e aqui faço tudo isso. Eu estou levando vocês para Canaã, lá também faço tudo isso. Então estou tirando vocês daqui para que essa imoralidade não contamine vocês. Mas eu estou levando vocês para lá e vocês, por favor, não pratiquem o que eles estão praticando, porque a terra vai vomitar eles daquela situação. Eu vou desalojar todos eles da terra. Eu vou estar colocando vocês lá, porque vocês estarão praticando o meu código de moralidade. Código de um Deus que criou, foi Ele o Criador, e Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Então, com esse propósito é que Deus está tirando esse povo do Egito e levando para Canaã. Mas a nossa causa aqui é estudar um pouquinho mais essa questão da imoralidade dentro do mundo antediluviano e de Sodoma e Gomorra também. Quando você pega a lista ali em Levítico 18, você vai descobrir ali o porquê que Deus puniu o Egito, a superpotência da época, com as 10 pragas. Não era apenas porque eles estavam negando a saída do povo de Deus. É porque as práticas imorais, incestuosas que ali haviam, era muito grande. Aí em Levítico 18, Deus fala: o homem não se deitará com a sua mãe. Isso não pode acontecer. Com a sua irmã, com a sua tia, está tudo no Levítico 18. Mas dentro da lista de relacionamentos, Deus passa a mencionar uma lista que é uma das listas. É uma lista ilícita, a outra é abominável. E dentro da lista abominável, Deus diz: a mulher não se porá diante de um animal como se fosse homem. Pasmem, lá no Egito já havia práticas dessa natureza. Mas aí, seguindo um pouco adiante, diz: o homem não se porá diante de outro homem como se fosse mulher. Prática homossexual. Já havia no Egito, já havia em Canaã, havia na geração antediluviana, havia em Sodoma e Gomorra. Nós vimos no estudo que nós fizemos lá.
E o Deus que foi o meu Criador, o seu Criador e o Criador de toda a humanidade, não nos criou para que chegássemos a esse ponto. Aonde é que nós chegamos? Hoje nós temos dentro dos gêneros sexuais aí, aquele que eles chamam de bissexual. Ele não consegue ter prazer num relacionamento, a mulher só com o homem só com a mulher. Então a mulher tem que ter relação sexual com a mulher e com o homem. E às vezes simultaneamente. Da mesma forma o homem. Era para ele ter prazer sexual só com a mulher e a esposa dele. Mas aí ele casa com alguém, isso não satisfaz ele, e ele sai procurar outras satisfações fora com outro homem. Com outro homem. Bissexualismo. Aí tem aquelas que, devido a um monte de coisas que aconteceu na vida, e aí culpa seu pai, o avô, o padrasto, aquela coisa toda, e ela só quer ter relação sexual com mulher. Isso diante de Deus se chama depravação. Depravação. Fruto de uma geração que vive em pecado. Não é a minha posição. Eu estou passando o que a Bíblia Sagrada ensina. Por outro lado, você tem homens que não conseguem ter prazer com mulheres. Uma outra imoralidade, aberração diante de Deus. Nunca foi plano de Deus que o homem se relacionasse com o próprio homem de forma sexual. Deixará o homem o seu pai, a sua mãe e unirá a sua mulher. No vídeo passado eu disse unirá a sua mãe e o seu pai. Corrigindo aqui, é unirá a sua mulher. Unirá a sua mulher. A mulher era para ter relação sexual com o homem era para ter relação sexual com a mulher. Esse era o plano do Criador. Não tem como haver procriação se não for dessa maneira. Se de repente todos os homens se relacionarem com o homem, todas as mulheres se relacionarem só com as mulheres, a humanidade estará fadada ao seu final. A geração atual morre, os homossexuais morrem, quem vai ficar no planeta para contar a história? Esse é o plano de Satanás. Quando ele leva a humanidade a ter esse tipo de relacionamento, na realidade ele tem um plano maior. É dizimar a humanidade a médio e longo prazo. Ele sabe que Cristo vai voltar. Ele só não quer que Cristo encontre ninguém vivo aqui na face da terra. Daí ele levar os homens a ter essas ideias. Foi lá no passado com Lameque que começou isso. Aprofundou-se essa questão e chegamos no ponto em que chegamos. Era para ser apenas heterossexual e nada mais além disso. Pansexual nós comentamos. É o limite máximo de onde o homem pode chegar na questão da imoralidade. Tem aí os pedófilos. Eles não sentem prazer com pessoas maduras. O homem com uma outra mulher, a mulher com outro homem, numa relação de casamento. Então ele vai ter sexo com quem? Com crianças. Pasmem. Muitos deles fazem sexo com criança recém-nascida. Você que acha que isso é nojento, que é motivo para se lixar alguém na rua, o relacionamento homossexual não é diferente disso. Tornou-se normal, aceitável pela sociedade. A figura diante de Deus é a mesma. Nada muda, nada muda. Na realidade, a pedofilia é um outro grau, um grau mais baixo da homossexualidade, nada mais além disso. O pansexual é um nível mais baixo do que a pedofilia. Os estudiosos dizem que você começa tomando cerveja. Daqui a pouco, você é uma caipirinha, daqui a pouco você está tomando um litro de pinga. Na questão sexual não seria diferente. Aquilo que satisfaz hoje não vai satisfazer amanhã. O que satisfaz amanhã não vai satisfazer depois. E o nível vai caindo cada vez mais. Sexo em grupo. Acontece também. Acontece também. Numa igreja religiosa, o pregador estava pregando naquele dia. E ele percebeu que um casal à frente dele, a esposa, normal, era um casal casado, passou a mão na cabeça do esposo. Normal. Acontece que em um determinado momento, uma outra irmã levanta-se do seu banco e vai tirar satisfação
com a esposa do irmão, dizendo que ela não podia fazer aquilo. Como não podia? A reclamação dela não era por ela estar afagando o cabelo do esposo dentro do templo, mas é porque estava afagando o cabelo do esposo. As pessoas ficaram sem entender, o pastor também, o pregador, mas a liderança tinha que tirar limpo o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Um casal daquela comunidade religiosa, eles, como não tinha muita coisa para fazer, estava faltando tempero no casamento, é o que muitos dizem, começou a locar fitas de vídeos pornôs, na época em que a coisa acontecia nas fitas de videocassete ainda. Eles começam a ver aquelas cenas que você já sabe, e de repente um dos dois fala, por que a gente não faz igual? E começaram a reproduzir cenas que mesmo dentro de uma relação sexual saudável não deveria existir. Eles começaram a reproduzir. Mas aí um dos dois tem a seguinte ideia: por que a gente não convida outros casais da igreja para que faça parte dessa happy hour conosco? 2 casais, 3 casais, 4 casais. Em algum momento, alguns deles sugerem, por que a gente não faz igual a eles? E aí começa a haver troca de casais de pessoas que são cristãs e que frequentavam uma comunidade religiosa. Há uma afinidade entre o grupo ali. As mulheres começam a gostar do que acontece com outros maridos, etc e tal. A paixão agora não é mais pelo marido, é pelo marido da outra também. E quando aquela irmãzinha viu a própria esposa afagando a cabeça do esposo dela, ela foi ter a satisfação, porque um sentimento pernicioso e maldoso, diabólico, já estava tomando conta dela. Morrendo de ciúmes, ela vai tirar a satisfação da irmãzinha dentro da própria igreja. A igreja, de forma sábia, agiu e disciplinou os 4 casais, 8 pessoas. Casais que tinham filhos. Que escândalo dentro da igreja. Que escândalo dentro da igreja. Esse é o retrato que Deus lá de cima está presenciando aqui embaixo. A gente vai continuar, tá? Eu preciso fazer uma última participação em cima da questão do dilúvio, para você entender que um Deus de amor, que também é um Deus de justiça, não pode tolerar isso de forma indefinida. Ele não pode tolerar. Deus não criou o mundo para que ficasse vazio, mas não criou para que se tornasse um lugar onde não se tem limite na violência, amor próprio, egoísmo e moralidade. Deus não criou o mundo para isso. Então ele tinha que tomar posições e tomou lá no dilúvio. Destruiu toda uma raça humana. Tá para destruir tudo de novo, tá? O motivo dessa série é justamente alertar você que pode estar nessa situação, ou alertar a você que acha que isso não tem mais problema nenhum. A gente vai continuar. Eu vou, mas volto. Vamos orar? Querido eterno Pai que estás nos céus, obrigado porque a tua palavra, ela nos dá a razão do porquê catástrofes aconteceram no passado. Não era um Deus tirano punindo pessoas que eram boazinhas. Era um Deus de amor. Mas que apesar do amor também é um Deus justo. Permite nós exercermos nosso livre-arbítrio, mas não nos permite colher consequências. Então nos ajude, nos dê forças, poder, para que conheçamos a Tua Palavra, que ela possa nos libertar desses maus comportamentos e nos levar novamente para mais perto de Ti. Abençoe a todos aqueles que nos ouvem, que nos veem. Guarda-nos para o Teu reino, por amor e em nome de Jesus. Amém. Vai lá no nosso canal, se inscreva lá. Alberto Vieira Lima, youtuber. Alberto Lima no Facebook, tá bem? Estou fazendo uma limpeza aqui no meu Facebook aqui. E tem muitos amigos aí aqui do Brasil que querem fazer parte do nosso grupo e não está podendo fazer porque não tem espaço. Segura um pouquinho que a gente vai achar um espaço legal para você lá no nosso grupo, tá bem? Amanhã a gente volta, vamos continuar com essa história, tá? Deus te abençoe.